Salve, salve, ouvintes do nosso querido Filosofia no Corvo. Estamos aqui dando início ao nosso segundo episódio. E aqui gostaria de, antes de passar a palavra para o grande Marcelo, meu companheiro aqui de narrativas, de devaneios e de delírios filosóficos, gostaria de introduzir, embora essa palavra seja um tanto quanto dúbia, eu gostaria de introduzir os nossos dois convidados muito especiais para esse bate-papo dessa vez. São duas pessoas muito queridas, tanto por mim quanto pelo Marcelo, e temos questão de trazê-los aqui para discutir um tema que eu acho que eles têm, principalmente na atual fase da vida deles, eles têm muito o que nos dizer e o que nos compartilhar. Giovanni e Priscila. Priscila e Giovanni. Apresentem-se, meus queridos, meus amores. Olá, pessoal, tudo bem? Ouvintes, meu nome é Priscila, como eu já disse, sou atriz, professora de teatro, veterinária também. Que mais? Esposa do Giovanni, mãe do Ravi agora, gente, uma nova personagem aí surgiu, mamãe do Ravi, estou adorando fazer esse papel novo. E é isso aí, estou muito contente pelo convite do Marcelo e do Lucas para estar aqui hoje falando sobre um assunto que eu amo de paixão, que é o teatro. Obrigada, pessoal. Fala, meus amigos, aqui do Filosofia no Corvo. Você vê? Eu sou o Giovanni Rodrigues, estou muito contente de estar aqui. É um bate-papo que vai ser muito prazeroso, entre amigos. Vamos falar sobre bastante coisa legal e a Priscila falou as profissões no plural, né? Sou professor, sou ator, professor de teatro, professor de história, pai do Ravi e marido da Priscila. É isso. As profissões, né? Pai e marido. Veja só, Marcelo, que já as profissões já se misturam com a vida pessoal. Né? Exatamente. É teatro, é mãe, é professor, é formação acadêmica. Eu, como sempre, esqueci de me apresentar. Eu sou o Lucas. Mas assim, então assim, nos próximos, queridos ouvintes, queridas ouvintes, vocês já sabem que eu sou o Lucas, né? Se eu esqueci de me apresentar, essa voz que vos fala, nesse tom sou eu. E agora, né, meu companheiro aqui de bancada virtual, Marcelão, apresente-se e já lance o tema. Eu sou o Marcelo Zerski, eu moro dentro do meu trabalho. Literalmente. Então, a gente está reunido aqui para falar hoje sobre um tema que surgiu por causa de uma série que eu assisti, chamada Ruptura, que é uma série meio que a galera toda tá assistindo aí e tal. E na série, a premissa da série, né, o lore da série é que as pessoas implantam um chip na cabeça, sei lá, ficção, né? E onde elas dividem o cérebro delas em a vida do trabalho e a vida pessoal, né? Então, por exemplo, quando eles estão no trabalho, eles não lembram da vida pessoal. Quando eles estão fora do trabalho, eles não lembram de nada do que aconteceu no trabalho. Fica nessa coisa assim. Aí eu tava assistindo a série e eu falei pro Lucas, cara, isso aí dá um tema legal pra gente discutir, né? Esse lance do seu trabalho e a sua vida pessoal, né? Até que ponto, que nem a Pri falou do teatro, né? Até que ponto a gente tem essa divisão de você viver o tempo todo o trabalho e você ter a sua vida fora do trabalho. Isso em qualquer sentido, né? Na série ela mostra um pouco de uma empresa, de um trabalho corporativo, né? Mas pode ser em qualquer área, né? Então essa que é a ideia que a gente está trazendo hoje para a gente discutir aqui no quadro da Filosofia do Corvo aí. E a gente vai fazer isso depois da vinheta.
Então, assim, eu joguei esse tema aí, né? E eu acho que era legal a gente falar um pouco disso, né? Eu acho que para começar, para contextualizar a galera, eu acho que era legal a gente falar um pouco da nossa experiência pessoal, né? Como do que acontece na vida da gente. E a gente falar sobre isso, se isso é bom, se isso é ruim, se isso atrapalha, se não, como que funciona. Eu vou começar falando o que eu já tô falando, né? Então, tipo assim... Então, assim, para quem não conhece, eu trabalho com música, né? Eu sou músico e tenho uma escola de música. E literalmente, quando eu falei que eu moro no meu trabalho, é porque eu moro na escola, né? Tipo, eu moro no mesmo terreno da escola e nos fundos da escola. Então, tipo, agora eu tô gravando na minha sala de trabalho, né? Porque minha casa tá ali atrás, a, tipo, sei lá, 5 metros de distância, né? Então, assim, eu tô muito próximo do meu trabalho. Nesse sentido, tem duas coisas que eu acho interessante. Eu nunca vou me atrasar, né? Só se eu quiser. Muito, né? Assim, se eu demorar para tomar banho, sei lá, né? E eu, né? Não, essa é a solução para o Giovanni, viu? Né? Porque, gente do céu, é um problema. O fuso horário dele é diferente, né? O Giovanni tem um horário especial, né? O relógio dele funciona de outra maneira. Mas assim, aí uma coisa que eu acho ruim nesse sentido é porque eu tô o tempo todo conectado ao meu trabalho. Por mais que, por exemplo, a escola é separada da minha casa, né? Da nossa casa, a gente tá ali perto, né? Então tem horas, por exemplo, que eu quero sair daqui, sabe? Um pouco, sabe? Porque por mais que você tá na tua casa ali fazendo tuas coisas e tal, você tá num ambiente, você não tem aquele ciclo de você sair da tua casa, ir pro teu trabalho, sair do teu trabalho, vou passar num lugar ali, vou tomar um café com alguém, vou tomar uma cerveja com alguém, sei lá, e depois você ir pra casa, sabe, né? Não, né? Eu tô o tempo todo ali. Então, pra mim, isso não que seja ruim, não é que eu acho que é ruim e tal, mas me faz me questionar algumas coisas às vezes, assim, sério, tipo, porque eu já morei em outros lugares, né, e trabalhei aqui. Então, eu tinha uma experiência diferente, né? E daí, a outra coisa que isso faz, por exemplo, traz um pouco, é que, como a gente é dono da escola, a gente tem todo esse trabalho de gestão que fica o tempo todo muito na tua cabeça, né? Você não se desliga muito de, nossa, eu preciso pagar a conta de água. Nossa, segunda-feira eu tenho que dar aula. Você meio que fica naquela. Então a gente tenta fazer coisas para se desligar, né? Sair com os amigos, né? Fazer alguma coisa junto, ir no cinema, sei lá, tocar, sei lá, fazer coisas assim. Então, na minha rotina, o que mais me atrapalha é esse lance de você estar muito próximo do trabalho, sabe assim? Então, acho que isso me deixa um pouco conectado o tempo todo no trabalho, sabe? Não sei como que é para vocês aí, na experiência de vocês. Bom, essa é a minha experiência, assim, né? Essa é a minha coisa. Como que é para vocês aí? Bom, a gente compartilha, igual eu falei na introdução, na apresentação, o amor pelo teatro. Eu e o Geu, então nós somos esposa, marido, e além disso, a gente trabalha com teatro também, os dois. E, inclusive, a gente deu aula de teatro por muito tempo, né? Esse ano que a gente está dando uma pausa por causa do projeto Ravi, mas ao mesmo tempo que é muito bom você poder trabalhar com o seu companheiro, com a sua companheira, porque é uma delícia, né, gente? Você poder contar com a pessoa ali para projetos, criar coisas, pensar em novas ideias, e realmente ter esse trabalho em conjunto, pelo menos para mim, eu acho que mais para mim, assim, eu sou meio workaholic, então eu me pego muitas vezes extrapolando o tempo que a gente tem de lazer, falando sobre trabalho, porque como eu gosto muito de falar sobre isso e tal, o Geu também, mas ele tem um pouquinho mais de equilíbrio, então é uma coisa boa, mas eu acho que o segredo é ter equilíbrio. Porque daí, imagina, gente, o seu colega de trabalho está o tempo todo com você. Então você lembra de uma coisa, você fala, vou falar agora, porque senão eu vou esquecer.
Só que é um momento que você está assistindo uma série, que você está ali cozinhando, fazendo alguma outra coisa nada a ver, e você vai e fala de trabalho. Ah, beleza. Mas depois você começa a perder meio controle e quando você vê, você está fazendo uma reunião de trabalho em pleno sábado à noite com o seu marido, né? E aquele momento ele é seu marido, ele não quer falar sobre trabalho o tempo todo. Então, são as coisas da vida, né? O equilíbrio mesmo, a gente ter isso. O G é um pouquinho mais controlado em relação a isso. E ele que fica me lembrando, ó, workaholic aí, não sei o quê. Aí eu dou uma segurada. Mas é complicado, não é fácil, não. Acontece muito essas situações que a Pri comentou, porque a gente divide muitos projetos, né? Então, além das aulas, às vezes a gente se envolve em algum trabalho específico, a montagem de um espetáculo, a produção de alguma coisa. Então, se a gente não coloca ali, entre aspas, uma barreira, a gente passa o tempo todo falando sobre isso e não desliga do trabalho, né? E a Pri falou que eu sou mais equilibrado, mas eu até acho que é por causa de sofrer um pouco com isso, já ter sofrido um pouco com isso, de ficar pensando muito em algumas coisas e não dar essa pausa, não dar essa relaxada. Então, acho que isso me fez pensar mais em parar de falar sobre trabalho e dividir bem os momentos mesmo. Mas a gente, por exemplo, de segunda a sexta, como tanto eu como a Pri, nós temos outros trabalhos também, o momento que a gente fica junto em casa, depois das 6 da tarde, digamos assim, acaba sendo um momento de ficar falando sobre assuntos de mais trabalho ainda. Que são os projetos extras, né? Em relação ao teatro, porque Exato. Durante o dia a gente tem, como o Geu disse, outras atividades que não tem nada a ver com arte, né? Então é um momento que a gente teria mesmo para falar sobre isso, só que é um momento que a gente está ali em família também. Nossa, gente, que complicado, né? Nossa vida é bem complicada. Nesses dias eu estava até falando para ela, imagino daqui uns 4 anos, a vida no Bronca nela, assim, tipo, a gente conversando sobre alguma coisa e ela falando, do nada falando, assim, sobre alguma coisa de trabalho e ele falando, mãe, agora não. Mãe, agora não, vamos curtir aqui. Agora é hora de jogar Minecraft. Agora é hora do McLanche feliz. Agora é hora do McLanche. Gente, não é fácil não. Pois eu fiz questão de convidar Pri e Geu para além do imenso carinho e irmandade, né, que eu nutro pelos dois. É o fato de que justamente isso, nós quatro, eu, Marcelo, Priscila e Giovanni, compartilhamos do fato. Talvez o Marcelo, como ele falou, ele é músico e ele tem a escola de música, ele ainda, né, consegue trabalhar de certa forma dentro da arte, né, para a qual ele se dedica, que é a música. Embora, evidentemente, que é muito diferente você dar aula de música e você trabalhar apresentando música, fazendo música, compondo música, né? Mas, de certa forma, nós quatro compartilhamos o fato de que desempenhamos trabalhos artísticos, desempenhamos trabalhos, digamos assim, formais, né? No sentido de que é o nosso ganha-pão, né? Mas nosso ganha-pão talvez principal, é o que coloca a comida na mesa, e que existe então uma espécie de trindade. Existe a tua vida pessoal, onde se encontra o lazer, onde se encontra o descanso necessário, onde se encontra inclusive outros trabalhos, né? No caso da Pri e do Gil, filho, matrimônio, no caso de todos nós, atividades domésticas, né? Que também são trabalhos, né? E temos então essa vida pessoal, também tem trabalhos dentro dela. Existe um trabalho oficial,
né, nas empresas ou na parte administrativa, ou enfim. E para além disso, existe a criação de trabalhos artísticos propriamente ditos, que são composições, peças de teatro, apresentações em si, etc., né? E então a gente percebe que, na verdade, a gente trabalha o tempo todo, né? A gente Sim. trabalha o tempo todo. A gente trabalha no trabalho, a gente trabalha quando a gente está fazendo arte, né? Que é um prazer, evidentemente, mas é um trabalho que dá trabalho, embora a sociedade em geral não costume reconhecer isso. É um trabalho que dá muito trabalho, um trabalho artístico. E temos os trabalhos domésticos, os trabalhos que envolvem a convivência humana de uma forma geral, né? E como a Pri e o Jô falaram, por conta disso, às vezes é difícil a gente não desempenhar um trabalho nos horários livres, porque esse horário livre que talvez devesse ser dedicado ao que a gente falou no podcast passado, do ócio produtivo, ou esse tempo que deveria ser dedicado ao lazer, ao descanso. Puxa, mas é o tempo também que eu teria, por exemplo, para fazer uma composição, para mexer numa peça de teatro, para jogar uma ideia de um projeto, ou para escrever um projeto, né, sentar na frente de um computador e etc. E hoje em dia fica muito difícil você conseguir fazer uma distinção que até bem pouco tempo atrás, eu digo questão de 60 anos, 70 anos, uma coisa que era mais fácil de fazer e que hoje cada vez mais está mais difícil, que é você conseguir relacionar de uma forma mais direta a tua vida pública com o trabalho e a tua vida privada com as vivências domésticas. Com o advento das tecnologias, como o computador, mais acessível, internet, celular, etc, 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 a gente leva trabalhos para casa. Então, hoje em dia, a casa não é só o teu lugar de descanso, a casa não é só o teu lugar de lazer, a casa também é lugar de trabalho para todo mundo aqui. Talvez principalmente para Marcelo, né, Marcelo? Mas a casa acaba se tornando um lugar de trabalho. Então, aquela ideia de que trabalho é vida pública e casa é vida privada, hoje em dia, ela está se desfazendo, né? A tua vida ali cotidiana privada está incorporando a tua vida pública profissional. A tua vida pessoal está incorporando no seio da tua casa a tua vida pública e profissional. Por outro lado, a gente sempre ouve dizer no ambiente de trabalho que não se deve misturar a vida pessoal lá. E se eu não posso viver minha vida pessoal no trabalho, mas vivo a minha vida do trabalho na minha casa, onde é que eu vou viver minha vida pessoal? Respondam, meus queridos, meus sábios gurus, respondam para mim, porque eu não sei. Boa pergunta. O Zarski tá com uma carinha de quem quer responder essa. De quem tem a resposta. Então, eu tava ouvindo aqui, ouvindo vocês falando, eu fui anotando umas coisas aqui. Acho que essa visão do trabalho que a gente tem hoje, assim, principalmente hoje, é diferente da visão, por exemplo, que o Marx queria colocar com a ideia de trabalho, né? Por exemplo, que ele fala do trabalho também, e ele fala do trabalho como uma maneira de você se emancipar, de você produzir as suas coisas e de você crescer como um ser humano, né? E a gente vive o trabalho hoje num sistema de produção linear, né? De você tá o tempo todo, principalmente hoje, de você estar o tempo todo tendo que trabalhar para ser produtivo em alguma coisa. Que é aquela velha história que a gente falou no outro episódio sobre a sociedade do cansaço, né? O tempo todo você tem que produzir, o tempo todo você tem que fazer. A gente está o tempo todo sendo induzido a trabalhar, né? Então, eu acho que a gente já tem uma relação hoje de trabalho errada, sabe? Tipo, no sentido de você
levar isso para casa, de você levar isso para vários lugares. Daí eu tava notando, já começa por aí, eu acho, já, sabe? E daí eu tava notando algumas coisas enquanto vocês estavam falando, que, por exemplo, esse lance de você falar sobre o seu trabalho, tipo, fora do trabalho, né? Que nem a Pri colocou, né? Que nem eles são um casal que tem os seus trabalhos, vamos dizer assim, formais, fora da arte, vamos dizer assim, né? Que é funcionalismo público, privado, parará. E daí, fora isso, tem o trabalho artístico também, né? O meu trabalho também, uma escola ela é uma empresa, tem o lado artístico e tal, mas daí, assim, é legal de dar aula, eu gosto, mas tem o trabalho chato que eu tenho que fazer, que é a gestão, que é calcular pagamento, que é fazer, sabe, essas coisas assim, que, lógico, né, você vai fazer. Então, assim, e a gente tem essa, a gente começa a levar isso para fora dele, né? Então a gente levar, que nem a Pri falou, de levar isso para casa, de você tá lá conversando. Eu tenho um plus também, que a Bruna trabalha comigo, né? Eu esqueci de falar. Então, tem isso, né? Então, assim, daí às vezes a gente tá em casa e a gente começa a falar, pô, tem que ver isso, tem que fazer tal coisa, e não é o momento, sabe, de fazer isso, sabe? Ela geralmente me corta nesse sentido, porque eu acho que no meu caso eu sou o workaholic do negócio, assim, sabe? E só que você começa a fazer isso de forma automatizada sem perceber, que daí entra aquela história lá, que a gente tá numa coisa de que você tem que estar trabalhando o tempo todo, né? E a outra coisa também, tipo, que eu anotei, foi também o lance da gente falar sobre isso, não só em casa, né, fora ali do teu trabalho, na tua casa, com teus familiares, sei lá, mas de você estar numa roda de amizades e você começar a falar do trabalho, né? Exato. Que isso rola entre a gente, né? Quando a gente se reúne para falar, tipo, para, sei lá, para se reunir junto, a gente, não, do nada, a gente tá falando de trabalho, né? E, sabe, tipo, lógico, chega um ponto que a gente tá falando de algo que a gente gosta, obviamente, nossa, vamos fazer isso e tal, mas chega um ponto que a gente se questiona agora, né, olhando, porque, porra, a gente tá falando de trabalho, vamos parar, né, vamos falar de outra coisa, vamos falar de Stranger Things, sei lá, qualquer coisa. Porque, sei lá, e a gente acaba caindo no mesmo assunto de novo. Então também aquela mesma visão. A gente tá o tempo todo trabalhando, o tempo todo fazendo isso daí. E daí você começa a gerar coisas, porque, tipo, você ser tipo, um viciado em trabalho, você gera como burnout, você gera outras coisas que podem te interferir na sua vida pessoal, né? Sem perceber, né? Tipo, ultimamente, por exemplo, eu tenho trabalhado bastante. Então, eu tenho trabalhado de manhã, tarde e à noite, né? Na parte de manhã e à tarde na parte de gestão e à noite na parte dando aula. É foda. Quando eu fiquei doente, que eu fiquei com Covid, que eu fiquei em casa, lógico, eu não vou falar que eu fiquei bem, eu fiquei mal, fiquei zoado. Mas quando eu tava me recuperando, que eu já tava ali sentadinho no sofá, conseguindo tocar guitarra, mas tinha que ficar em casa, e a minha mãe tava me ajudando, vamos dizer assim, porque a Bruna não podia trabalhar no horário, eu falava assim, cara, eu preciso arranjar alguma pessoa para ficar em alguns horários para mim ter um momento de não estar ali, sabe? De não estar trabalhando. Porque aquele lance da gente ter intervalos, de você ter períodos que você não tá trabalhando, eu vi que é mega importante, cara. Tipo, você faz toda a diferença. Mas é engraçado, né? Isso que você tá falando, Zarski, porque para você perceber isso, não que você não soubesse. No fundo, a gente sabe de tudo isso, mas a gente vai colocando para debaixo do tapete, falando, não, mês que vem eu vejo isso, semana que vem eu vejo isso, ano que vem eu vejo isso. Mas, olha só, você precisou ser obrigado a parar por uma doença, então por uma coisa ruim, infelizmente, mas o Covid veio aí te obrigando a dar uma parada e para fazer você repensar algumas coisas. O que aconteceu muito na quarentena com a gente também, né? Acredito que todos nós paramos para repensar muitas coisas, inclusive em relação a essa vida doida que a gente vive,
né? A Sim. gente pensa... Nós 4, acho que a gente sempre conversa sobre o tempo e a falta dele, o que a gente faz com ele, as nossas prioridades. E é isso, gente. Temos que parar e repensar algumas coisas. Porque você fala, eu preciso achar alguém para ficar para mim. Nossa, mas eu vou gastar dinheiro com isso quando eu e a minha esposa, a gente podia ali se revezar e daí a gente não tem esse gasto a mais. Mas não, na verdade é um investimento, né? O seu tempo não volta. É clichê. É verdade. É clichê, mas não volta, gente. A única coisa que você não pode comprar é o tempo. E faz todo sentido, né? Ô, Pri, deixa eu só fazer um parênteses aqui para responder a pergunta do Lucas. Eu coloquei um monte de coisa e não respondi. Aí, nesse sentido, de você... Por que a gente não leva a vida... eu sempre faço isso, né? No outro podcast fiz a mesma coisa. Por que a gente não pode trazer os problemas do trabalho pra... como que é? Os problemas do trabalho pra vida pessoal e privada e fica essa questão de você não poder levar a sua vida pessoal pro trabalho, né? Assim, cara, eu acho que é por causa desse sistema de trabalho que a gente vive hoje, sabe? Porque você tem que ser produtivo. Então, se você pensa em coisas que não são do seu trabalho, daquele assunto, você vai produzir menos. Todo sistema, eu acho que meio que visa a produção e o lucro, não é? Eu acho que é meio que nesse sentido. Principalmente de uma empresa. E a gente se pega fazendo isso aqui na escola, por exemplo, né? Tipo assim, a sua vida pessoal não importa. Tipo, você tem que ser produtivo aqui. E inconscientemente fazendo isso. Lógico, a gente não fala isso para os professores nem para ninguém, porque a gente não quer isso exatamente. Mas às vezes você tá tão embutido nesse tipo de pensamento que, tipo assim, fulano ficou doente. E você fala, não, mano, você tem que dar aula, você tem que vir aqui, né? Você fica, não, mas peraí, cara, o cara ficou doente, né? Pô, né? É outra coisa, tem um problema. Então você para pensar. Eu acho que é por causa desse tipo de pensamento de trabalho que a gente tem, cara. Bom, não sei, o que vocês acham? Vocês acham, Gil? Peraí que eu tô só... Eu vou estar aqui na assistência. Mas estão assim, trabalhando, tá vendo? Trabalhando na formação de um pequeno vida. Mas o que o Lucas falou... Ai, nossa, é bem complicado, mas eu acho que é uma coisa assim... Cabe a gente repensar mesmo a nossa forma de viver e começar a reestruturar as nossas rotinas, as nossas prioridades, porque a gente é tomado pelo trabalho o tempo todo, como a gente está dizendo. Sim. Então, se a gente não parar para pensar e reestruturar isso, não vai rolar, gente. Cada vez que a gente sentar para assistir uma série, ler um livro, a gente vai se sentir culpado porque não está produzindo, né? Exatamente. Então vai ser um sofrimento eterno e não é assim, né? Não tem que ser assim. É verdade. Tá tudo errado, tá tudo errado. E essa questão aí que você levantou também, Pri, que a gente tá falando, a gente... É uma questão, acho que é o que tá rolando no momento, né? Que a gente tem que ser mega produtivo sempre, né? Tipo, o tempo todo você... o Giovanni trabalha no Sesc, né? Que é um lugar que pega no pé, que tem que, né, trabalhar, né? Vamos dizer assim, tem metas, né? Para cumprir, né? O sistema S, né? A Bruna trabalhou no SESI bastante tempo, então não é que isso é ruim, né? É o sistema, né? Mas você tem que se esforçar para cumprir as metas, né, cara? E é uma coisa que às vezes desgasta, né? Você tem que ter um certo jogo de cintura aí, né? Exato, cara. E aí acho que isso força a gente, por exemplo, a trazer para a vida pessoal, né? Porque daí nessa pressão que existe no próprio ambiente de trabalho, daí você não desliga. Eu ainda não assisti essa
essa série que você assistiu, Uhum. mas a gente não consegue, né, assim, desligar de lá para ligar aqui quando chega em casa, para fazer outras coisas, esquecer totalmente das coisinhas de lá. Eu não sei vocês, mas às vezes eu chego até a, por exemplo, durante a noite, sonhar com situações do trabalho. Sonhar que está trabalhando. E isso é uma droga, é uma droga. Você acorda cansado já, você já acorda, pô, já trabalhei. Caraca. Eu trabalhei no sonho. Já aconteceu, essa noite, cara, eu dormi mal pra caramba, porque eu tava pensando no que eu tinha que fazer no outro dia. Olha que bizarro, cara. Que eu falei assim, porque hoje eu tive duas aulas, dois alunos novos, né? Uma aluna nova de guitarra e um aluno de guitarra. E eu dormi pensando nisso, eu acordei, cara, eu não consegui mais dormir. Eu acordei pensando que eu tenho que dar 2 aulas a mais e tal. Eu tô pensando no que eu vou fazer e tal. E olha que bizarro, mano. Tipo, né? Tipo, não precisava, né? Tipo, você tem tempo pra isso. Você prepara a tua aula no período que você tem que preparar. Você faz. Mas não, cara, você fica. Que bizarro. E tem o negócio do home office também, né, gente? Sim. Que veio para ajudar a gente. Maravilha, muito bom, muito bom. Mas por exemplo, a minha vivência, né, no período que eu estou de licença, agora maternidade, mas no momento que eu estava em gestação, eu também fiquei trabalhando em casa de home office. Nossa, daí que é difícil mesmo. É maravilhoso, mas você mistura totalmente. Porque ficou ali umas 3 coisinhas para fazer, já que ali no computador, passou um pouquinho das 5 horas, das 6 horas, mas eu vou fazer, tá aqui na minha frente, né? Ou a mesma coisa ali, nos meus 15 minutinhos, teoricamente, do cafezinho, em vez de comer alguma coisa, eu vou ali e vou lavar a louça. Então, no período que que você poderia dar uma pausa do home office, você vai lá trabalhar, igual o Lucas falou, trabalhos domésticos. Porque, a louça tá ali, eu tenho que fazer, não sei o quê, e volta para o trabalho. E daí, final de semana também, você fala, não quero acumular para segunda-feira, tá aqui, vou fazer um pouquinho sábado e domingo. Nossa, é horrível. Giovanni queria me matar. Mas, sabe, Nossa, gente, que difícil. E o Marcelo, ele colocou a questão do Marx, né? Sim. O conceito de trabalho, ele é o conceito central da filosofia do Marx, que dentro do contexto do qual ele fala, são pensamentos assim bastante lúcidos, né? Evidentemente que é preciso ter muito claro o contexto no qual, com N de navio, e o contexto do qual, com D de dado, que ele está falando, né? Eu digo isso porque o Marx, de todos os filósofos, ele é um dos que, ao simplesmente falar o nome dele, você já levanta uma série de polêmicas, você já levanta uma série de preconceitos esses tanto negativos quanto positivos, né? Marx, ele disse muita coisa positiva e muita coisa lúcida, mas ele deu uma enfiada de pé na jaca bonita também. Então, assim, de fato, talvez a atividade central que Marx se preocupa e que, segundo ele, é justamente o que dignificaria o ser humano, né? De certa forma, torna um ser humano por excelência, seria a questão do trabalho. Existe uma pensadora mais contemporânea, que é a Hannah Arendt, né? Eu gosto muito dela. Ela faz uma diferença, por exemplo, ela traz 3 conceitos. Ela traz o conceito de labor, o conceito de trabalho e o conceito de ação. O labor, para Hannah Arendt, e Marx não faz muito bem essa diferenciação, né? Mas Hannah Arendt faz. Ela diz: o labor é a atividade que você precisa desempenhar para suprir as necessidades orgânicas, biológicas. Ou seja, você plantar para comer é um trabalho, segundo ela, seria um labor, né? Não seria um trabalho. Você plantar para comer, você caçar para comer,
você de certa forma construir algum abrigo para você morar dentro, isso não seria trabalho. Você criar um filho, por exemplo, né, Pri, eu estou experimentando a maternidade e a paternidade, isso, segundo ela, seria um labor, né? Então, talvez aquilo que a gente faz na vida privada, maternidade, paternidade, enfim, em tese seriam labores. O trabalho, segundo ela, seria as atividades, digamos assim, artificiais, no sentido de que elas já não visam unicamente suprir uma demanda biológica orgânica, uma necessidade física, mas a produção de excedente, digamos assim, de forma bastante resumida, lógico, né? A proposta aqui não é ficar vomitando o texto acadêmico, mas resumindo, a noção de trabalho seria um trabalho desempenhado para a produção dos mais diferentes tipos de excedentes, seja excedente de alimento, tecnologias que facilitam a vida, você pode viver sem, mas que com elas facilita muito, muito, muito. Isso para ela seria trabalho. E a ação para ela seria ação dentro de uma perspectiva coletiva, seria uma atividade aí não necessariamente ligada a alguma demanda, né? Não seria a ação para Hannah Arendt, não seria uma atividade que estaria atrelada a uma necessidade, né? E isso, em termos coletivos, para ela seria aquilo que, de certa forma, seria a manifestação do humano em si mesmo, né? Que quando ele não é movido pela necessidade, etc. Então a gente percebe que essas três coisas, elas estão absolutamente presentes, só que no tempo contemporâneo já fica difícil de você separar. Porque, por exemplo, como eu falei, se pensar 10 mil anos atrás, plantar para comer era um labor, né? Hoje em dia, você trabalha para comer e você precisa trabalhar para ter um pouco de sobra do comer, porque você não sabe do dia de amanhã, se vier uma crise ou um negócio, você precisa ter uma certa reserva, então a produção de excedente, ela acaba sendo uma necessidade também nos dias de hoje, né? Dada a um contexto cada vez talvez mais incerto, né? Principalmente nós aqui num país como o Brasil, e o fato de que essa produção de excedente, ela é o objetivo de qualquer sistema econômico. Todos os sistemas econômicos, os que já foram praticados e os que foram apenas idealizados, todos eles visam a produção de excedentes, né? A produção do além do necessário, todos os sistemas. Evidentemente que a forma como isso vai ser produzida e o que vai ser feito com esses excedentes vai mudar de acordo com cada sistema econômico. Enfim, né, apenas um complemento, uma referência, né, dessa questão do conceito filosófico de trabalho, algumas referências. E quando também a gente fala essa necessidade de que a gente tem, e a gente cita nós quatro, né? Somos 4 bons amigos, que a gente às vezes acaba no nosso momento de tomar uma cervejinha, de tomar alguma coisa que seja, comer um lanche, comer uma pizza junto, ir até algum lugar justamente para sair de nossas casas e tal. De repente a gente se vê falando de trabalho. Mas é justamente por isso, porque a gente está o tempo todo trabalhando e até nos momentos talvez, e a gente não tem de onde desafogar, por onde desafogar. Talvez não tenha como desabafar. Então, às vezes, na mínima brecha que a gente tem, a gente precisa dizer do trabalho, porque a gente está trabalhando o tempo todo. E muitas coisas do trabalho, a gente não pode falar no trabalho. Exato. Não é, gente? Muitas coisas do trabalho a gente não pode falar no trabalho. E como a gente está sempre trabalhando, nos poucos momentos que a gente tem, enxerga uma brechinha de, cara, eu preciso falar disso, porque senão isso aqui vai me matar por dentro. Né? E é um troço que eu não posso soltar lá, eu preciso soltar aqui. E uma coisa isso que eu que acho a gente interessante... não... É assim,
A gente tem projetos juntos, mas nossos trabalhos formais, digamos, não são em conjunto. Mas também tem aquela galera, por exemplo, do trabalho, a equipe de trabalho, que fala, não, a gente precisa se encontrar fora daqui para conversar, outras coisas. Nossa, caramba, a gente tem muita coisa em comum, a gente só se vê aqui. Aí reúne aquela galera, assim, uns 10, 15. Quando chega na pizzaria... A conversa é exclusivamente sobre o quê? Exatamente. Sobre trabalho. Exatamente. O churrasco da firma é o lugar onde mais se fala de trabalho no mundo. Né? É bem isso. E é o lugar onde rolam as fofocas também, né? Nossa. E também dá trabalho, eu queria lançar uma questão para Geu e para Pri, dentro, né, dessa nossa temática. Porque, assim, falamos bastante até agora dessa cada vez mais... desse discernimento cada vez mais difícil, né, entre vida pessoal e trabalho, esse discernimento cada vez mais difícil entre vida privada e vida pública. Mas talvez a vida pessoal, a mistura entre a vida pessoal e o trabalho artístico, e aqui é puramente artístico, né? Você pegou o Marcelo é músico, artista, só que ele também é empresário. Então, é professor também, ele é professor, ele é empresário, enfim. Mas quando nós estamos desempenhando o nosso trabalho, entre aspas, puramente artístico, ou seja, trabalho de criação, né? Trabalho de apresentação para público, trabalhos feitos por nós, vocês acham, Pri, Gil, que nesse caso a vida pessoal ela se mistura com o nosso trabalho artístico de uma outra forma, talvez sendo inclusive um tanto, ou pelo menos em partes positivas, no sentido de que as vivências pessoais da gente às vezes influenciam e nos empurram à produção de determinados trabalhos artísticos, as nossas vivências pessoais, elas nos dão bagagem para criações. O que vocês acham? A mistura entre vida pessoal e trabalho artístico é diferente da mistura entre vida pessoal e trabalho, entre aspas, oficial? Eu acho que é. Eu acho que é diferente, porque, como você disse, e eu acho que, de certa forma, elas influenciam assim, quando eu digo elas, né, os acontecimentos, na verdade, da vida pessoal, influenciam nas escolhas e na própria construção do trabalho artístico. Eu acho que acabam afetando essa construção. E, em diversas vezes, acredito que positivamente. Então, afetam as relações, os momentos da vida. Eu acho que isso afeta na nossa construção de trabalhos, né? E na nossa forma de pensar o próprio fazer artístico. Eu acho que afeta bastante. Por exemplo, até vou dizer para vocês que esses dias atrás eu estava pensando, por exemplo, em iniciar uma nova pesquisa, um novo processo, e aí, às vezes, no campo do clown, para falar um pouquinho sobre paternidade. Olha aí, já estava, tipo assim, querendo levar para o fazer artístico um pouco de algumas experiências já, mesmo que super breves ainda, né? Mas da paternidade. Então, acho que super influenciam, estão super ligadas. Não dizem que nada melhor do que um poeta com esse coração partido, alguma coisa assim? Pri, exatamente, Pri, é perfeita essa analogia. Porque é nossa inspiração, a fonte, a gente vai beber da onde? Da nossa vida. E é aí que as pessoas vão se identificar com o nosso trabalho, porque somos todos seres humanos, né? Então, com certeza influencia e é onde a gente consegue expressar, onde a gente consegue, como que o Lucas falou ali, às vezes é um momento que a gente tem de liberar aquilo, né? E a gente tem né? isso.
E o nosso trabalho, digamos, além do formal, é o artístico, então tudo acaba se misturando mesmo, é onde a gente precisa desabafar, refletir, pensar e levar isso para as outras pessoas, para pensarmos juntos. E a gente sente muita falta disso, né, do contato humano ali. O teatro é esse contato, é esse encontro de pessoas. E hoje em dia é tão raro termos momentos para pensar entre pessoas sem muita interferência, talvez, de redes sociais e outras coisas do gênero. Então, sim, influencia muito, e eu acredito que positivamente, se não em todas as vezes, mas na maioria. Então, dentro ainda dessa exploração que a gente está fazendo da relação de como, né, a vida pessoal ela se mistura, ou como a vida pessoal ela influencia no trabalho artístico, especificamente, né, no trabalho criativo, eu queria também, eu acho interessante a gente explorar a ideia de que até que ponto, dadas as respostas, até que ponto o trabalho do artista ele pode ser completamente, né, discernido, completamente separado, completamente, de fato, separado do artista. Porque, assim, como a Pri e o Gil falaram, a nossa vida, na verdade, é onde a gente encontra as nossas motivações de criação, as nossas motivações de temas, né? Às vezes você não tira o conteúdo de um trabalho da vida, mas alguma coisa que aconteceu na sua vida te fez pesquisar sobre alguma coisa e nessa pesquisa você encontrou coisas interessantes e disso resultou um trabalho. Então, eu queria que vocês falassem, Prigi, um pouco dessa impressão digital que todo trabalho artístico tem num trabalho, numa obra de arte, né? Sobre a impressão digital. Até que ponto é interessante que essa impressão digital ela seja explícita, ou até que ponto é importante você esconder o máximo que você conseguir essa impressão digital, sabe? Eu lembro que na pós-graduação eu tive a honra de ter aula com a Lia Luft, né? Que faleceu há pouco tempo, inclusive. E ela afirmou que nos livros dela não tinha nada de dela. Evidentemente é uma visão dela. Mas eu minimamente e insignificantemente acho que é impossível um artista fazer qualquer trabalho que não tenha o mínimo dele, né? E no caso dela, evidentemente, então, essa impressão digital ela estava muito implícita. E você tem artistas, principalmente artistas que às vezes se utilizam do trabalho artístico para um engajamento político, para um, né, engajamento ideológico. Ali você vê de forma clara a impressão digital. Ou não necessariamente no engajamento político, mas artistas que defendem ideias e levam essas ideias às últimas consequências. Você percebe que ele faz questão de deixar a impressão digital dele bem forte. Como vocês veem isso? A importância de se deixar uma impressão digital clara? Ou vocês acham que é mais interessante ocultar essa impressão digital? Ou, enfim, deixar que o trabalho conduza e determine isso de forma quase que mediúnica? E eu vejo hoje de uma maneira positiva. Mas há um tempo atrás eu enxergava, talvez especialmente no teatro, como algo não tão interessante, sabe? Eu acho que pela formação mesmo, a gente entendia que, por exemplo, o ator e a atriz, quanto menos ele deixasse marcas dele no trabalho, né, quanto mais talvez volátil ele fosse de um trabalho para o outro,
mas especificamente só com a técnica e não com uma assinatura, era melhor. Demonstrava que ele era tecnicamente melhor que os outros. Não sei se deu para entender o que eu falei. Sim, sim. Quanto menos o ator conseguisse se anular, melhor ele seria. Isso. Hoje eu vejo de uma forma diferente e acho que para todas as formas de arte e expressão, sabe? Eu acho que eu percebo que é muito importante essa assinatura, essa marca do artista, seja com a linguagem dele, seja com temas que ele gosta ou acha importante trazer à tona, a forma do trabalho como um todo. Eu acho que isso é o que faz diferente na arte, que é a diferença no trabalho artístico. Essa coisa por exemplo, quando a gente ouve alguns trabalhos do Marcelo com o quarteto, por exemplo, ou em outros projetos como o The Caio Pericos, não sei se eu falo certo. De Pericos? É Pericos? Não é The Caio Pericos? É Caio Pericos mesmo. Não, mas Pericos, eu também acertei. Caio Pericos. É bem brasileiro. Então, quando a gente ouve, por exemplo, trabalhos do Marcelo, sabe, quando a gente já fala assim, olha, é a pegada do Marcelo, é o jeito do Marcelo de tocar. Então, eu acho que é muito massa isso, essa coisa da identidade do artista. E para todas as formas de trabalho, eu acho que é muito válido isso. Hoje eu vejo de uma maneira positiva. Por exemplo, quando a gente assiste trabalhos de determinados diretores ou de determinados grupos de teatro que a gente fala, são eles, né? Esse é o trabalho desse diretor, é a pegada dele, é o jeito. Eu hoje vejo de uma maneira positiva, acho que é muito legal isso. E é meio, não sei, é meio... Você não consegue muito fugir. Acho que por mais que você tente, não, dessa vez eu vou fazer uma coisa totalmente diferente, não, e tal. Quando você vê, você está trazendo, por mais que você traga projetos diferenciados dos anteriores, mas alguma coisa ali tem e veio, você não consegue fugir da sua essência, né? Você pode trabalhar temas diferentes, enfim, formas diferentes de trabalhar com teatro, mas, por exemplo, o Grupo Experimentos, por mais, né, eu, o Geu e o Lucas agora, mas já tivemos outras formações com outros grandes atores e atrizes, mas, querendo ou não, a gente tem um jeito de levar, né, as peças e os trabalhos do Grupo Experimentos. Até algumas pessoas vinham e falavam às vezes, mas vocês têm que fazer comédia. Por que vocês nunca fazem comédia? E a gente falava, é mesmo. No próximo trabalho a gente vai fazer comédia. Mas como a gente já disse que a gente bebe, a nossa maior fonte é a nossa vida, a gente acabava sempre deixando a comédia para lá e indo para o drama, né, Lucas? Porque aí a gente acabou tendo uma assinatura do Experimentos mais para o drama, por exemplo, para essa parte de refletir, de experimentar coisas também em cima do palco, técnicas. E não sei, quando a gente não sei se é questão de amadurecimento também, mas o nosso último trabalho que a gente fala sobre misérias humanas, a gente fez um estudo bem grande sobre esse tema. Eu, o Geu, né, o Lucas nos ajudou muito nessa parte da dramaturgia. A gente queria se distanciar, assim, meio no começo, né? Vamos estudar as teorias e tal, as misérias humanas como um todo. E à medida que a gente ia se aprofundando, a gente ia vendo que
tudo nos levava para as nossas próprias misérias, sabe? E era ali que estava, eu acredito assim, a nossa maior preciosidade da nossa peça. Então, quando a gente se voltou para nós mesmos e as nossas misérias, então tinha muita miséria nossa na nossa peça, acho que todas. Então, hoje em dia eu também acho que é muito importante e talvez seja meio impossível fugir da sua assinatura, digamos assim. A gente, só abrindo um parênteses aqui, a gente tem um episódio no Bico do Corvo sobre se é possível separar a obra do artista, sabe? Só que daí ele entra no contexto de, tipo assim, de artistas que fazem uma obra muito boa, mas são pessoas que não são muito legais. Por exemplo, Lovecraft, né, que era mó xenofóbico e racista. Então isso aparece na obra dele, mas ele era uma pessoa assim. E de música também, tem bandas, por exemplo, a gente falou de uma banda que até na época que a gente gravou, eu falei, pô, adoro essa banda, mas o vocalista ele é skinhead, tem uns pensamentos mó errados. Aí você vai ouvir, você já escuta de um jeito, você fala, porra, que... Sabe, você escuta, mas você com aquele pezinho atrás, assim, sabe? A gente falou bastante sobre isso daí. Eu também acho que é muito difícil, cara, separar um artista, porque, que nem vocês falaram, né? Tipo, o trabalho, as inspirações, elas vêm de vivências, né? A gente tá o tempo todo... Pra quem é artista, que tá criando, que cria, né? Tá o tempo todo... Tudo influencia. Você vai no cinema, você vê um negócio, você lê um livro, isso você vai trazer pra tua arte. Se você é compositor, se você é ator, atriz, se você escreve, se você, sei lá, isso você pinta, né? Você vai trazendo, são maneiras de você ver o mundo, né? E acho que tudo influencia, cara. Eu acho muito difícil quem faz, por exemplo, na música, quem faz um disco totalmente que não tem nada da vivência musical dele, sabe? É muito difícil, é muito difícil separar, eu acho. Mas E é legal, obrigado pelo que vocês falaram do lance da... Tipo, pra mim é um puto elogio. Ou alguém falar que, cara, quando eu escuto a sua música, eu sei que é você. Porque a gente sempre tenta não ser comparado com outro músico, né? Tipo assim, pra você... sei lá, alguém escuta a tua música e fala, pô, legal esse som aí, parece tal pessoa. Não, cara, não parece, é eu, sabe? Tipo, então assim, né? Ou então aquela história, né, de que nem vocês falaram, né, que isso rola muito, de vocês falaram, né, por que vocês não fazem comédia? Pô, porque a gente não quer, cara. Quando você fizer a sua peça de teatro, você faz a sua comédia. A gente quer fazer isso que a gente tá vivendo. Então tem essa coisa também, né? Das pessoas quererem projetar algo no que você... Tipo, no que você faz, na tua arte, sei lá, assim também, né? Acho que é meio isso. É só um parênteses aqui, fechando meu parênteses. Fala, Lucas. Então, vamos conduzindo, né? O tempo, como foi dito no último podcast, Cronos está sempre correndo atrás da gente, comendo um pedaço da nossa vida. E o tempo já grita um pouco aí. Então, eu gostaria, meus amores, das considerações finais de vocês sobre esse papo breve que a gente teve, né? Sobre nossas vidas e trabalhos. Considerações finais. Marcelo, começando por Marcelo, depois beleza. Passamos para Pri e Gil. Cara, eu quero agradecer mais uma vez por participar, falando minhas asneiras aqui junto com o Lucas. Que esse quadro é dele, na real, né? Ele que é o cara da filosofia, que traz os assuntos mais... Eu tenho até um pouco de vergonha de falar depois que o Lucas fala, porque ele fala tudo certinho, cara. Daí eu fico, o que eu vou falar, cara? Porque as pessoas... Eu falei que eu fico pensando o que eu vou falar. Eita, né? Caralho, né?
Mas eu fico muito feliz de estar participando e mais feliz ainda de estar participando com o Geo e com a Pri, que são nossos amigos do coração aí. Faz dias que não nos vemos porque ficamos doentes, todos nós. Todo mundo, Sim. Ficamos doentes, mas estamos bem agora. Lucas, chegou a sua vez. Não, o Lucas já teve a parte dele ano passado. Já foi, né? Gente, eu já fiquei muito doido da vida, gente. Então. Já estourou a cota, já. Né? Mas eu fico feliz por ter esse papo, assim, porque é um assunto que a gente sempre fala, que nem a gente falou durante o programa, né? Que a gente se reúne e fala de trabalho, né? Mas é uma coisa que a gente sempre está conversando, né? Sobre a arte em si, sobre várias questões também, assim. E parando para refletir agora, a gente fala sobre muita coisa, na realidade. Não é só sobre o trabalho, não. A gente tem até uma relação saudável, tipo, de conversa, assim, no sentido de não ser só o trabalho, né, assim. Então eu fiquei bem feliz por isso. E eu queria deixar a fala de um professor meu, que ele sempre falava, o professor da faculdade de contabilidade, não tem nada a ver com o que eu faço, mas eu fiz contabilidade, que ele falava assim, que o tempo urge e é escasso. Vamos, gente, porque o tempo urge e é escasso. Não é dele, né, essa fala, mas ele usava muito isso, sabe? Então, deixa essa deixa aí. Ele falava mais coisas, mas eu não lembro agora. Passo a bola. Eu queria agradecer o convite. Fiquei muito, muito feliz de participar aqui com vocês, nossos amigos, acima de tudo, o Zarski, Lucas, nossos irmãos. Então, eu e o Geo, a gente estava bem empolgado por hoje, pelo nosso encontro. E chamem quando quiserem para falar sobre qualquer coisa. Eu gosto de filosofar junto com vocês, ficar aqui, né, horas pensando sobre a nossa vida, sobre como a gente leva a vida. Então, muito obrigada. E deixar aí, não tem uma frase que eu lembre agora, mas, gente, vamos repensar aí e vamos viver a nossa vida, vamos aproveitar e vamos pensar menos, assim, não é menos em trabalho, digamos, mas quando a gente não for trabalhar, aproveite o máximo aquele momento com aquelas pessoas, esteja presente. É isso. Tá bom? Um beijo, galera, e brigadão. Eu quero agradecer pelo convite, pelo Pix que me fizeram antes da... Opa, o meu Essa parte era em off. Fizeram um Pix ali pra mim participar hoje. Gente, queria agradecer pelo convite, pelo nosso bate-papo. É muito bom sempre estar com vocês, amigos da vida, né? E a gente gosta muito de conversar sobre todas as coisas, tomando cervejinha, não tomando cervejinha, onde for. Um roqueirinho. Fica a piada interna do roqueirinho. Piada interna total. Ouvinte, fique ligado. Logo terá a explicação do roqueirinho aí para você. O que é roqueirinho? Mas é sempre muito bom estar com vocês e o trabalho, às vezes, os trabalhos nossos, né, da vida, assim, às vezes deixa a gente cansados por demais, mas dignificam o homem. Mentira, não. A frase que eu trago para encerrar a minha participação vou devolver para o Lucas com uma frase do Abu Janra. Lucas, o que é a vida, Lucas? Olha, eu acho uma sacanagem isso. No final você me mandou uma dessa. Fica pro próximo episódio. Eu achei que ele ia falar assim: trabalha enquanto eles dormem. É verdade. Eu acho que isso que o Geo fez é uma convocação para uma próxima reunião de nós quatro no Filosofia do Corvo, única e exclusivamente
para responder essa pergunta. O episódio vai ser a resposta dessa pergunta. Olha aí, fiquem ligados. 2 horas da gente respondendo essa pergunta. Que é a vida. O que é a vida. É a única pauta do podcast vai ser essa, vocês vão ver o quanta coisa vai surgir. Muito bom. Então eu finalizo, gente, agradecendo a presença, primeiramente, de Marcelo, Pri e Gil. Marcelo por ter mais uma vez me convidado lá atrás para esse projeto aqui, Filosofia do Corvo, por ter aceito comandar aqui a bancada virtual junto comigo. Pri e Gil, obrigado pelo convite, nossos primeiros convidados do Filosofia do Corvo, né, e que já estão aí, portanto, com retorno marcado, graças ao Gil, que lançou esse enigma. Querendo outro pinto. Esse enigma digno de uma esfinge cruel, grega, né, ao melhor estilo Abujan. E agradecendo vocês dois pela participação, pela disponibilidade. Eu sei que tempo, ainda mais para vocês que acumulam várias camadas de trabalho, né, inclusive Ravizinho. Muito obrigado por terem disponibilizado o tempo de vocês para esse projeto. Muito obrigado mesmo. Obrigado às pessoas que também dedicaram os seus valiosos tempos ouvindo. E aguardamos vocês no próximo episódio do Filosofia do Corvo.